Hoje é sexta-feira, nosso último dia de aula da semana, né? Muito bom, está chegando o final de semana, né? Não tem vídeo aula, vocês podem ter mais tempo pela tarde para brincar, é muito bom, né? A nossa aula de hoje é de História e de Artes. Vamos começar pela aula de História. Abra um livro de vocês na página 372. Vamos iniciar hoje uma nova unidade, a unidade 3. O título da nossa unidade é Estrangeiros na Colônia, tá bom? Então, abra um livro de vocês para vocês acompanharem com Tia Mara a leitura desta unidade, página 372. Os africanos no Brasil. Com o modelo de colonização exploratória, o governo português necessitava de mão de obra barata para o trabalho nos engenhos. O caminho encontrado por ele foi trazer pessoas escravizadas da África. Por mais de 350 anos, milhares de africanos foram trazidos à colônia portuguesa. Homens e mulheres tornavam-se escravos em terras africanas após a derrota em guerra pela conquista dos novos territórios. Também existiam pessoas que eram escravizadas por dívidas ou atitudes criminosas. Muitos africanos escravizados foram vendidos a traficantes de escravos, que os obrigavam a embarcar em navios para outros continentes. Bem, então é isso. Quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, começaram a construir os engenhos, eles precisavam de pessoas para trabalhar nesses engenhos. Só que eles precisavam de mão de obra barata. Por quê? Porque a intenção dos portugueses sempre foi adquirir muito dinheiro aqui na colônia brasileira, né? Então eles escravizaram os índios, certo? E também muitos escravos que vieram da África, que vinham em navios negreiros, chama de navios negreiros porque eram muitos negros, né? Então eles vinham, eram trazidos para cá e quando chegavam aqui eles eram feitos de escravos, tá bom? Da África para a América, dando continuidade. Embora viessem de diferentes regiões da África, os escravos eram tratados como um único povo. No entanto, cada grupo tinha sua língua, cultura e costumes. Como eles eram de vários lugares diferentes, então cada um vinha com a sua cultura, com a sua língua e com o seu costume, tá bom? Nas embarcações apelidadas de navios negreiros, olha que Tia Mara acabou de falar, as pessoas escravizadas viajavam em porões lotados. Porões, meus amores, é que ficava embaixo do navio, era o último andar, vamos dizer assim, do navio, tá bom? Em condições extremamente ruins de alimentação e de higiene. Muitos adquiriam doenças e morriam durante a viagem, ou seja, muitos nem chegavam no Brasil, morriam no caminho porque vinham em condições precárias. Eles quase não tinham alimentação e nem higiene. Sendo lançados ao mar, ou seja, eles morriam no caminho e eram jogados em alto mar. Os que conseguiam sobreviver à viagem chegavam doentes e enfraquecidos. Por quê? Porque não se alimentavam bem, não tinham higiene, a viagem durava muito tempo, a viagem de navio, então já chegavam aqui doentes e enfraquecidos, né? Os que conseguiam chegar, tá bom? Vamos dar continuidade na página 373. O mercado de escravos. Acompanhem a leitura com Tia Mara. Chegando às terras brasileiras, os escravos eram tratados e recebiam cuidados de higiene e alimentação para que se mostrassem em melhores condições, sendo em seguida levados para mercados
onde eram comprados por proprietários de terras e senhores de escravos. Então, quando chegavam aqui, eles começavam a receber higiene, a ter higiene e a receber uma boa alimentação para ficarem fortes, para que os compradores de escravos se interessassem pelos escravos e comprassem para trabalhar para eles nas fazendas. Proprietários de terras e senhores de escravos buscavam nesses mercados homens fortes e em boas condições de saúde para fazer os trabalhos mais pesados, e mulheres para trabalhar tanto nas lavouras quanto na casa dos senhores, onde faziam as tarefas domésticas e cuidavam das crianças. Depois de vendidos, diversos escravos eram marcados a ferro quente com o símbolo de seu proprietário. Como assim, tia Mara? Gente, os donos de animais, os fazendeiros, os donos de gado, eles marcam o gado com ferro quente, como se fosse uma tatuagem, com o símbolo da fazenda dele, para dizer que aquele animal é dele. A mesma coisa era feita com os escravos. Os escravos eram marcados a ferro quente para dizer que ele era escravo daquele senhor, daquela fazenda. Infelizmente, era isso que acontecia. Vamos continuar. Para evitar revoltas e rebeliões, muitos grupos familiares eram separados na venda, sendo destinados a locais diferentes, ou seja, muitas vezes eram escravizados uma família inteira, né? O pai, a mãe, filhos, irmãos, tios, avós, então eram todos escravos. Então, para evitar que eles se juntassem e causassem uma rebelião, o que é que eles faziam? Vendiam separados. Cada um ficava com um proprietário diferente, para não se juntarem e não criar nenhuma revolta contra os donos, entenderam? Isso era uma estratégia dos compradores. Vamos para as atividades. Por que os portugueses escravizavam africanos no século XVI? Por que é que eles escravizavam? Por que é que eles traziam esses africanos para cá? Questão 2. Os escravos eram tratados com o respeito a que os seres humanos têm direito? Eles eram respeitados? Explique a sua resposta. Vocês vão colocar aí com base no que a gente acabou de ver, tá bom? Se eles eram respeitados. Vocês vão colocar aí e justificar. Questão 3. Pinte de verde os quadradinhos que identificam as afirmativas corretas e de laranja os que identificam as incorretas. Novamente, vão pintar de verde os quadradinhos das alternativas corretas e de laranja das incorretas, que são as erradas. Temos aí 3 quadradinhos com 3 opções. Vocês irão ler, né? E vão pintar, tá bom? Adequadamente, prestem atenção. Questão 4. Em seu caderno, reescreva as afirmativas indicadas como incorretas na atividade anterior, corrigindo-as. Então, é o seguinte, nessa questão 4, vocês irão observar as alternativas da atividade 3, certo? Aquelas que estão incorretas, ou seja, aquelas que estão erradas, vocês irão reescrever no caderno de vocês, mas não vão reescrever igual, vocês irão reescrever corrigindo, colocando elas de maneira correta, tá bom? Bem, meus amores, e esta foi a nossa aula de hoje, tá certo? Façam as atividades, registrem, eu fico sempre aguardando o registro de vocês, mandem para o grupo do WhatsApp ou para o meu privado. Qualquer coisa é só perguntar a tia Mara, tá bom? Beijo! Fiquem agora com a aula de artes.